Então vamos chegar na insensatez. Vamos para a guerra. Então, a humanidade, a guerra é o ponto máximo da manifestação da insensatez humana. Principalmente a gente no século XXI, tendo passado por um século como o século XX, em que 2 grandes conflitos globais marcaram o século XXI, a gente até achava que a gente já estava mais imune a essas coisas. E aí nós começamos com o quê? De novo, a polarização. Tem alguém que jura que o Putin tinha o direito de fazer o que está fazendo. Peraí. Isto é a mesma coisa de dizer: quem mandou você sair de mini saia, minha filha? Foi por isso que você foi estuprada. Tá vendo? Não precisava disso, não. Ah, mas a OTAN... Então vamos lá. Então vamos por partes. Quais são os componentes da fala do Putin que, segundo ele e segundo as pessoas que concordam com isso, justificam a invasão da Ucrânia em pleno século XXI? Você arrombar a soberania de um país, que é a coisa mais grave que a gente tem que fazer no cenário internacional, na relação entre os Estados. Putin alega algumas coisas. A OTAN está se expandindo demais para o leste da Europa e está mexendo com os meus interesses. Então vamos lá, peraí. A Rússia tem interesse na soberania alheia? Tem. Daqueles outros países... Aí vocês vão falar: Rita, mas os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Calma que eu já vou pôr os Estados Unidos nesse balaio também. Vai sobrar para ele também, mas vamos lá. Nós estamos falando dessa guerra que é a mais recente. E isso também é essa relação de nós e eles. Mas os Estados Unidos sempre fez isso, então é certo ou errado? Exatamente. Existe, então você já adiantou um ponto. Desde quando 2 erros fazem um acerto? Na matemática mais básica, mais cartesiana. Desde quando 2 erros fazem um acerto? Não fazem. Então, os americanos invadiram o Iraque. Estava certo? Nunca. Eu passei um documentário para vocês execrando aquilo. Foi ou não foi? Michael Moore, Fahrenheit 11 de setembro. Que é o cara mais de esquerda de Hollywood. Que é o cara mais de esquerda. Da Rita plural. Pluralidade. Então, vocês estão aqui para não me deixar mentir sozinha. Para não me deixar mentir. Eu nunca concordei com a invasão do Iraque. Não só não concordei, como estudamos longamente. Como não concordo com a invasão da Ucrânia. Só queria pontuar aqui, para quem está ouvindo, que né, você foi professor, então, da turma de jornalismo, talvez de outras. Em conjuntura internacional, que a gente discute esses conteúdos aqui todos. Então, vamos lá. Então, olha só, o Putin alega essa coisa da expansão da OTAN. Aí a gente vai lá no histórico da OTAN. A OTAN existe desde 1949. A OTAN foi criada em 1949, com o temor que os países que saíram da Segunda Guerra, daquele regime que estava se fortalecendo ali no leste da Europa. Criou-se, então, uma entidade de defesa. A OTAN nunca atacou país nenhum. Ela estatutariamente não pode atacar país nenhum. A não ser que... Aí tem lá o seu artigo 4, artigo 5, que tratam dessas conversas e depois da decisão de defender os interesses de quem foi atacado. A única vez que a OTAN entrou em operação de colocar o pé dentro de um país para fazer essa intervenção foi no Afeganistão, que estava abrigando Osama Bin Laden, que tinha atacado os Estados Unidos, comprovadamente. Então, isso agora. O Putin diz: mas a OTAN está expandindo para cá. E a OTAN diz: não, eu nunca vou te atacar se você não me atacar. Mas você rompeu com o acordo de cavalheiros, a gente conversou sobre tal coisa. Aí eu pergunto uma outra coisa para vocês. Por que é que os países que são vizinhos da Rússia querem tanto fazer parte da OTAN? Isso no caso do jornalismo, não levanta nenhum questionamento na cabeça de vocês, não? Então vamos lá. Por que é que os países querem fazer parte da OTAN? Qual é a resposta? Temos um vizinho brigão, imprevisível. Eu ia usar um tema até pior. Não quer tomar uma bomba atômica, simplesmente. Que pode fazer isso comigo. Então, essa é a primeira coisa. Por que a Ucrânia... mas a Ucrânia colocou um fantoche do mundo ocidental lá dentro. Ora, bolas... Nós já tivemos fantoche do mundo ocidental, nós já tivemos fantoche aqui de governante. Até de outro mundo. Se fantoche for alguém com influência ou com alinhamento com aquele espectro político, qual país não tem alguém alinhado aqui ou ali? Então, esse não é um argumento para a invasão. Segundo argumento, a Ucrânia, ela é parte histórica da Rússia. A partir de um momento. Então nós temos que então pegar uma parte do Uruguai para nós de novo. Vamos lá? Isso é um convite? Não é? Ou então nós temos que fazer o seguinte:
a Crimeia foi anexada porque ali tinha uma maioria de russos, que é o que eles querem fazer na região do Donbass. Então, esse é outro discurso. Vive um monte de russos aqui nessa região, historicamente, a primeira capital da Rússia foi Kiev, etc. Ucrânia virou um outro estado, como o Paraguai, como o Uruguai. Então, tem outra coisa que quem é de esquerda que defende disso não conhece. Existe uma região fronteiriça nossa aqui com o Paraguai, onde tem uma reca de brasileiro que foi para lá nos anos 60, 70 para mexer com a agricultura. Ficaram riquíssimos, são donos da maior parte dessas terras. Imagina o que aconteceria na esquerda se Bolsonaro dissesse para o povo, tem até um nome para eles, brasiguaios. São os brasileiros que estão há 3, 4 gerações no Paraguai. Imagina o que a esquerda diria, ou quem a apoia, né, ou quem da direita que apoia essa invasão da Ucrânia, diria do Bolsonaro se ele fosse lá e anexasse essa região e fala, tem muito mais brasileiro aqui, então é meu. O Paraguai é um país soberano, o Uruguai é um país soberano. Por que a Ucrânia não é soberana para quem defende esse tipo de coisa? Rita, você está desconhecendo que a Rússia, no cenário geopolítico, é um player muito mais importante que o Uruguai e o Paraguai. Não estou. Não estou desconhecendo. Da mesma maneira que não desconheço o absurdo que foi a invasão do Iraque com desculpa de que ali tinha arma de destruição em massa. E aí, a outra pergunta. As pessoas que dizem assim, né? Tem gente que gosta tanto de ciência, de dados, etc. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, misturar aqui um pouquinho a pandemia. Na época que o Bolsonaro se comportava negando a ciência, de que não tinha que ouvir essas pessoas, que era cloroquina, etc., estava todo mundo certo e o Bolsonaro errado? Não estava? Não mostrou que a vacina... Então, Bolsonaro não estava errado? Por que é que o mundo inteiro está contra o Putin e o Putin está certo? Qual que é a lógica? É a mesma. Não é possível que o Bolsonaro esteja certo e o mundo inteiro esteja errado. Quando a ciência, isso, aquilo fala... Não é não? O raciocínio é o mesmo. Por que é que, neste momento, os países realmente democráticos estão contra essa invasão e só o Putin está certo? O raciocínio é o mesmo. E sabe o que também... Como é que quem se diz de esquerda pode invalidar o mesmo processo mental que ele usa para dizer... Ué, meu filho, só você sozinho que está certo? Para o Bolsonaro valeu, para o Putin não vale? Sabe o que eu acho? Por motivos diferentes? Que é bizarro, assim, é aquilo que a gente tinha falado antes, a pessoa que vê a coisa acontecendo, se materializando na frente dela e não sei porquê, não consegue admitir o que é a verdade daquilo. Então, por exemplo, para mim, dependente, até a gente obviamente associa, porque a gente vê isso de uma forma mais inflamada nessas pessoas, tipo assim, de falar que é a esquerda que defende, ou que refuta, ou que tal, a direita que faz isso ou aquilo. Mas, assim, de uma forma geral, você olha lá o Putin falando, não, a gente não tem interesse no momento, ou sei lá o que, de anexar nada, de fazer, não tem interesse de anexar, a gente só tá... Aí você vê ele mudando as placas em ucraniano para a placa em russo, placa de rua. Você vê que nós não vamos fazer isso, aí faz, a gente não tem o que fazer isso, tal. Ele nem chama de guerra, ele nem chama de invasão, assim, é operação especial no Donbass. E aí quando você vê a pessoa falando A e acontecendo B, que tipo de... Assim, porque eu entro naquela, se você ou você é o parvo e tá perdoado por ser burro, ou você é mau caráter, porque não tem como. Como que você nega o que tá sendo visto? Ah, não, mas você tem que entender a conjuntura, você tem que saber que lá, que antigamente, por causa do conflito lá de 2006, e dos grupos neonazistas, gente, eu acho que nada impede a gente discutir um monte de coisa a respeito da Ucrânia, que vai ser 100% válida e que não vai mudar o fato de que um país invade o outro. Vamos desconstruir a partir daí. A Ucrânia não é um estado nazista. Ela não é um estado nazista. O pelotão Azov é feito com uma minoria de simpatizantes do nazismo. Eu acho detestável qualquer pessoa que tenha simpatia por uma coisa como essa. Daí a você pular e dizer que o Putin, a intenção dele era desnazificar a Ucrânia. Ô, pessoa boa, né? Que coisa boa, pessoa boazinha. Vou desnazificar a Ucrânia. Tem um pelotão Azov. O próprio presidente, como está mais que provado, é judeu. Tá? O Putin, outro dia, pediu desculpa. Ele, Putin, formalmente, ao primeiro-ministro de Israel. Porque quem foi? Não foi Lavrov, não. Alguém do alto escalão russo falou falou uma bobagem sobre o Holocausto e o Putin pessoalmente pediu desculpa, só para você ter ideia. Então, nós estamos nesse campo.
Agora, eu não sou ingênua, muito antes pelo contrário, porque eu estudo isso há décadas, de que essa foi a melhor... Agora vamos bater nos Estados Unidos, né? Já estava batendo na Rússia, vamos lá bater nos Estados Unidos. Vamos mudar de lado. Tem todo mundo. A melhor coisa que aconteceu para o Joe Biden neste momento foi a guerra na Ucrânia. Por quê? Ele estava profundamente... Foi aquele oba-oba, né? Vamos tirar o Trump e tal. Aquela retirada das tropas também, que foi Exatamente. uma vergonha, né? Aquela insensatez que ele fez de largar arma para trás, arma poderosa nas mãos do Talibã. Aquilo foi uma Aquilo foi uma surra. Aquilo foi uma surra histórica. Isso acabou com a popularidade dele lá dentro dos Estados Unidos. Hoje ele é um presidente super impopular, com uma inflação galopante. Nós sabemos, nos nossos manuais de relações internacionais, quando tudo vai mal para mim no meu governo, o que eu faço? Arrumo um inimigo externo, não é não? Então, pronto. Vamos distrair a atenção do povo americano para a questão da Rússia, reativando aquele sentimento de Guerra Fria, que vai dar uma aliviada para o meu lado. Dar uma união no povo. Dizer que os pode ter um novo inimigo. Dizer que os americanos, né, não carregam crimes... O que eu defendia para vocês? Vocês são testemunhas. Na minha opinião, George W. Bush é um criminoso de guerra. Falava ou não falava isso em sala de aula? Tinha que ter sido julgado como criminoso de guerra. Fez uma guerra mentirosa, com base numa fala. É o que o Putin está fazendo. Diga o que quiserem, o que o Putin está fazendo. E anteontem, semana passada, procurem aí, não estou mentindo. O que o Putin admitiu? Num lapso de, como é que chama isso? Um sincericídio, né? É assim que a gente fala. Sim. O Putin cometeu o sincericídio de comparar a sua tarefa como governante à de Pedro o Grande. Pedro I. Deles lá, Pedro o Grande. O que o Pedro o Grande fez? Expansionismo o Império Russo. Um fetiche na veieira imperial, assim. Tá aqui, eu separei para mostrar para vocês, caso vocês... Então, tá muito claro que ali dentro... gente, Putin está mexendo os pauzinhos para governar até 2036. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é.